Você tem medos? Você tem medo de quê? Há algo que você definitivamente foge para que não aconteça na sua vida? Por exemplo, um fracasso econômico, um fracasso profissional, um fracasso emocional e social, relacionamentos que não deram certo, você não quer se expor emocionalmente. Você tem medo de algo? Algo te atemoriza, te assusta, bloqueia as tuas atitudes? Talvez até medos que sejam históricos, como medo de escuro, medo de inseto, ou então medo de violência, assalto, estupro, enfim, medos até que em si são bastante justos. Só que talvez isso não seja medo. Precisamos diferenciar o que é medo do que é prudência. O medo, ele bloqueia a inteligência e não permite que nossas emoções elas se comuniquem com a inteligência, a fim de dominarmos nossas emoções e agirmos com coerência, e agirmos com razão e com inteligência. É diferente da prudência. A prudência, ela é inteligente. A prudência, ela é racional. Por exemplo, se eu estou em altas horas da noite ou da madrugada, escuro, andando numa rua, num bairro de violência elevada, é inteligente que eu não caminhe por ali. E esse sinal é um sinal de prudência, é uma virtude. A prudência nos indica que não vá por ali, não percorra aquele caminho. Diferente do medo, que simplesmente por razões irracionais dizem não faça, não consegue, bloqueie, não vá por aí. Por exemplo, quando eu estou diante de uma barata que é um inseto ínfimo, que com o pé eu piso e mato. Ela não exerce poder e risco efetivamente sobre mim, mas de repente o medo me bloqueia e eu me coloco um ser que sou superior, inferior a um pobre inseto. Então, precisamos entender a diferença entre medo e prudência. O medo é desinteligente, a prudência é inteligente. Então, diante dos medos, a gente talvez precise responder algumas perguntas. A primeira, eu já fiz a você. Você tem medo de quê? Do que é que você tem medo? É importante responder essa pergunta. Segundo, vê se você consegue perceber se esse medo está relacionado a algum momento histórico da tua vida que pode ter registrado na tua memória o fato que hoje você rememoriza diante desse medo. Talvez você consiga, talvez não. Mas é importante que você faça esse exercício, quer seja por uma oração, quer seja por outro exercício de meditação, ou de avaliação pessoal, de silêncio, enfim. Que você visite, você verifique dentro de você, no seu interior, se há algum momento que esteja relacionado a esse medo. E uma outra pergunta que eu preciso fazer a você é: que gatilho hoje starta esse medo dentro de você? Se há sinais no ambiente, pessoas, odores, sons, situações, enfim, ambiente que pode dar o início a esse sentimento dentro de você quando você paralisa e não consegue agir. Responda essas perguntas. É apenas o início de uma reflexão sobre o medo na vida da gente, porque não podemos abrir mão da nossa inteligência, e inteligência é ser prudente, inteligente é ser prudente e não medroso. Pensa nisso.